Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que vocês estão me assistindo aí. Seguimos firme no nosso intuito de dar continuidade ao nosso curso de Direito Ambiental. Hoje, o nosso tema vai ser as considerações introdutórias do Direito Ambiental. Pessoal, eu vou tentar colocar os vídeos um pouco mais curtos do que os dois anteriores, até para me adequar melhor à realidade do YouTube. Então, vou tentar ficar gravando blocos de 15 minutos. Então, pode ser que essas considerações introdutórias tenham aí parte 1 e 2. Beleza? Vamos tentar lembrar aqui o máximo possível, inclusive das eventuais dúvidas de vocês, para que a gente possa produzir um vídeo a contento de nós todos, inclusive do professor. Pessoal, também eu peço desculpas pelos erros aí de concordância, os erros gramaticais que aconteceram nos vídeos passados. A gente só nota depois que o vídeo já está pronto, mas vou tentar me policiar um pouco melhor para que a gente possa produzir um conteúdo de uma qualidade cada vez superior. Beleza? Pessoal, deixem as críticas de vocês aí embaixo nos comentários, seja na plataforma do próprio YouTube, seja na plataforma do Unileão Digital. Ajude esse professor a melhorar o nosso material. Beleza? Coloquem as dúvidas de vocês e lembrem, eu vou estar à disposição lá na plataforma do Unileão Digital, nos horários das nossas aulas, para sanar eventuais dúvidas de vocês. Pessoal, então, sem muitas delongas, já perdi tempo demais, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre a Lei 6938 e a Política Nacional do Meio Ambiente. Nesse sentido, pessoal, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é para algumas considerações doutrinárias, e eu trago aqui as palavras do professor Edson Milaré. Duas críticas inicialmente e também um elogio. Primeiro, pessoal, com isso, ou seja, com a edição da Lei 6938, é certo que se esboça o início de uma política ambiental no Brasil. Não existe, contudo, um efetivo plano de ação governamental em andamento, integrando, desculpem a falta do N, a União, os estados e os municípios. Diga-se, a bem da verdade, que é irreal o planejamento ambiental isolado do planejamento econômico e social. Então, essa lei, pessoal, ela é vanguardista. Daqui a pouco a gente vai ler o elogio que o professor Edson Milaré fez para ela. Mas, principalmente quando a gente lembra do princípio da ubiquidade, eu tenho que chamar a atenção de vocês de que essa lei é boa por existir, ela obriga o poder público, ela orienta a sociedade, mas a gente continua pensando o meio ambiente de uma maneira estanque, de uma maneira dividida dos outros segmentos da sociedade. Então, quando se toma uma decisão política de privilegiar o investimento em saúde, em educação, em transportes, em produção de energia, e se releva a pasta ambiental ao nosso menor orçamento público, como acontece aí desde o ano, salvo engano, 2011, então fica complicado de dizer que essa política nacional do meio ambiente, que exige uma atuação interdisciplinar, que ela vai alcançar os seus resultados. Não tem, pessoal, como separar, de novo, o princípio da ubiquidade, a proteção do meio ambiente, da proteção da sociedade, da proteção da economia. Então, tem que ser abordado de uma maneira integrada. E aí fica o meu elogio à Política Nacional da Educação Ambiental, a Lei 9795, quando ela proíbe a criação de uma disciplina de educação ambiental, exatamente por isso. Olha, se a gente criar uma disciplina de educação ambiental, os outros professores vão dizer, olha, não preciso mais fazer educação ambiental porque já tem um momento adequado. Só que momento é esse? Uma aula de 6 aulas diárias, 30 aulas semanais, aí eu reservo uma para educação ambiental e aí 29 para todo o resto, e aí o professor de matemática vai dizer, eu não preciso mais fazer educação ambiental, porque já tem o professor. O de biologia diz, eu não preciso perder tempo com a educação ambiental. E não é perder tempo.
Quando a gente protege o meio ambiente, a gente está protegendo nossa essencial, sadia qualidade de vida. Ok? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei muito boa, mas que goza de muito pouca eficácia social, porque ainda hoje se isola das demais políticas. Não é questão de ser direita ou de esquerda. Historicamente no Brasil, principalmente aí de 99, 2000 para cá, a gente vê um completo isolamento da agenda ambiental. Além disso, pessoal, foi, sem questionamento, um passo pioneiro na vida pública nacional. Esse caráter de vanguarda não se limitou à esfera do meio ambiente, teve significado também na história da administração pública brasileira. E aqui, pessoal, fica um elogio, essa lei ainda está à frente do nosso tempo. Como eu já falei em sala de aula, parece que a sociedade brasileira engatou uma marcha ré, e ali depois de 99, do ano 2000, a gente retroagiu ali para 1972 e nossos discursos inflamados de ou proteção do meio ambiente ou proteção da economia parecem muito com aquilo que o Brasil protagonizou, lá em 1972, com aquela bandeira que mais vale a riqueza suja do que a pobreza limpa. Então, essa lei ela foi adiante do seu tempo, ela ainda é adiante do nosso tempo. Agora, a gente tem que dar pelo menos um exemplo de que ela inovou aí, não só no meio ambiente, mas em toda a sociedade. O exemplo mais clássico disso, pessoal, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, um conselho que foi criado para ser composto tanto pelo poder público quanto pela coletividade em um contexto histórico de 1981, em que nós tínhamos um presidente da República que não era escolhido pelo povo. Então, mesmo em um contexto de um estado de exceção, nós temos um conselho a ser composto por poder público e pela coletividade. E se hoje a gente tem os conselhos de educação, conselho de saúde, conselho tutelar, isso bebe muito na fonte da Lei 6938. Ok? Indo adiante, pessoal, nesse nosso primeiro bloco de 15 minutos, eu acredito que a gente vai vencer aqui o artigo 2º. O artigo 2º da lei, me permitam fazer a leitura, peço que vocês acompanhem na casa de vocês, pelo menos o caput diz o seguinte: a política nacional do meio ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendendo aos seguintes princípios. Pessoal, prestem atenção aqui comigo, fazendo uma leitura bem compassada. O objetivo é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Olha, professor, nada mais justo. O objetivo geral da Política Nacional do Meio Ambiente é proteger o meio ambiente. Calma, não terminou aí, pessoal. Nós temos 3 verbos. Lembro a vocês a discussão daquelas correntes do ambientalismo, preservacionismo e o conservacionismo. Essa lei ela já atende às 2 necessidades. Em algumas situações nós temos que falar na preservação, sim. Naquelas situações em que o ambiente já está tão exposto a desequilíbrios ou pela sua própria natureza ele é frágil, então nós temos que agir de uma maneira a preservar esse ambiente. Ok, pelo menos o equilíbrio desse ambiente, como a gente já trabalhou no direito constitucional. O segundo verbo seria, então, a melhoria. Melhorar. E aí, professor? Aquelas situações em que o equilíbrio ele existe, mas ele já foi degradado em alguma situação, a gente pode melhorar, a gente pode aperfeiçoar. Lembrando que todas as condutas humanas vão impactar no meio ambiente, mas que esse impacto não necessariamente é um impacto negativo. Além do mais, vamos lá, preservação, melhoria e recuperação. E aí recuperar exatamente aquele equilíbrio que já foi perdido, a gente fazer uma atuação
para recuperá-lo. Claro, não vai chegar à mesma situação do que era antes do dano, nós sabemos disso. Mas não é porque aquele ambiente já foi degradado que nós vamos abrir mão dele. Não, a gente tem que procurar sempre o equilíbrio. Só que, pessoal, nós temos apenas a primeira parte desse caput que traz o objetivo geral. E ele segue. Então, a questão da preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, ela deve ser sempre visando assegurar ao país as condições do desenvolvimento socioeconômico. E aí, pessoal, eu tenho exatamente o nosso tripé do chamado desenvolvimento sustentável. Como eu falei para vocês em sala de aula, nós temos o desenvolvimento sustentável como o nosso princípio básico do direito ambiental, e ele forma um tripé que vai trazer sustentação ao nosso desenvolvimento. Esse tripé, pessoal, ele é baseado no crescimento econômico, como eu já falei para vocês, ele é baseado na justiça social, como eu já falei também para vocês, e ele também é baseado no equilíbrio ambiental. Então a gente tem que sempre procurar traçar uma relação entre esse tripé, essas três bases do desenvolvimento de nossa sociedade. E aqui fica a coisa mais sensacional. Em 1988, nosso Constituinte, lá no artigo 170 da Constituição Federal, ele vai trazer de maneira implícita o desenvolvimento sustentável como um princípio da nossa ordem econômica. Ok, isso aí a gente já falou. Mas isso foi depois da Comissão de Brundtland, que publicou ali Nosso Futuro Comum em 1986. A coisa mais fantástica da Lei 6938 é que já em 1981 ela falava, claro, sem saber disso, do chamado desenvolvimento sustentável. Já tem as bases aqui. Então, crescimento econômico, ele fala que, na verdade, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, mas estão ali as nossas três bases. Tenham bastante cuidado quanto a isso. E aí, eu digo, sem medo de errar para vocês, o objetivo geral da nossa política ambiental no Brasil, política nacional do meio ambiente, é garantir o desenvolvimento sustentável do nosso país. Ok? A proteção do meio ambiente, ela, mais uma vez, tem aquele caráter antropocêntrico, no qual nós protegemos o ambiente para proteger o ser humano. Pessoal, antes de encerrar o nosso primeiro bloco, eu só quero fazer mais um adendo a vocês. O artigo 2º caput, ele chama ali os incisos de princípios, baseado nos seguintes princípios. Eu peço que em casa vocês façam a leitura de todos esses incisos e fica a crítica da doutrina. Isso aí são muito mais instrumentos, são muito mais garantias, obrigações do poder público de agir, do que exatamente princípios. Quando a gente considera princípios como aquelas normas de caráter ainda mais geral, ainda mais abstrato, que ajudam na produção e na interpretação das normas. Tudo bem? Outro destaque que eu faço aí para vocês antes de encerrar nosso primeiro bloco é que no finalzinho do caput ele fala que a política nacional do meio ambiente ela também tem o objetivo de garantir segurança nacional e a proteção das fronteiras. Pessoal, lembre do contexto histórico. A gente vivia uma época aí de um estado de exceção que se justificava pela proteção da nossa sociedade contra inimigos externos, inimigos à nossa soberania. Então, não deixa de ser um objetivo, está esculpido, o poder público deve respeitar isso, mas hoje a gente presta muito mais atenção nesse tripé do desenvolvimento sustentável. Tudo bem? Meus amigos, muito obrigado. Bebe uma água rápido e volta para que a gente não perca o fio da meada no próximo vídeo, tá ok? Obrigado, até já!